Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Roselaine Meza e eu sou professora de matemática. Hoje trago para vocês o teorema fundamental da proporcionalidade e a caracterização da função afim. De antemão, gostaria de pedir desculpa porque estou meio gripada e a minha voz está saindo um pouco rouca, certo? Então vamos lá. Primeiro faremos sobre o teorema fundamental da proporcionalidade. Então nós temos o seguinte: seja uma f de R em R uma função crescente, as seguintes afirmações são equivalentes. Então, nós temos aqui a afirmação 1, que uma f de nx é igual a n vezes uma f de x para todo n inteiro e para todo x real. A segunda afirmação, nós temos aqui o seguinte: pondo a igual a f de 1, tem-se que f de x é igual a vezes x para todo x pertencente aos reais. Certo? Logo, uma f de cx é igual a c vezes f de x para quaisquer x, cx pertencente aos reais. E a terceira afirmação é que uma f de x mais y é igual a f de x mais f de y para quaisquer que sejam xy pertencentes aos reais. Certo? Então, para fazer essa demonstração, nós vamos precisar seguir os seguintes passos. Então, nós temos que o 1 implica 2, 2 implica 3 e 3 implica 1. Nós faremos esses três passos, certo? Como elas são afirmações e são afirmações equivalentes, ou seja, fazer a implicação de uma na outra e de 3 voltando na primeira, faz com que esteja provado este teorema. Também vale a transitividade, porém não utilizarei a transitividade para demonstrar este teorema. Então, fazendo primeiro 1 implica 2. Ou seja, nós vamos sair de 1 e chegar em 2. Certo? Então, nós temos aqui o seguinte, que uma f de x é igual a n vezes f de x. Logo, isso está lá no nosso primeiro, certo? Então, olha só, suponhamos que exista uma f de n, onde f de n vezes 1 é igual a n vezes f de 1, certo? Como f de 1 é igual a A, temos que n vezes f de 1 é igual a n vezes A. Ou seja, f de n é igual a n vezes A. Ou seja, nós temos aqui, portanto, que 1 implica 2. Vale para todo n pertencente aos inteiros e x pertencente aos reais. Viram, gente? Ó, do 1 saiu e chegou no 2, ou seja, 1 implica 2. Fazendo agora 2 implica 3. Então, nós temos o seguinte, temos que f de x é igual a A vezes x, que está lá no 2, certo? Então, suponhamos que exista um x que vai ser igual a x mais y. Substituindo x, temos o seguinte, que uma f de x mais y é igual a A vezes x mais y. Aplicando a distributividade, teremos aqui o seguinte, que uma f de x mais y vai ser igual a vezes x mais a vezes y. Sabemos, pelo que diz o 2, né, a afirmação 2, que a vezes x é igual a f de x. Então, o a vezes y é igual a uma f de y. Ou seja, uma f de x mais y é igual a f de x mais a f de y, que seria o que nós temos lá na terceira afirmação. Então, logo, 2 implica 3, ou seja, vale para todo x e y pertencente aos reais. Viram? Saindo nos 2, chegamos no 3. Fazendo 3 implica 1, nós temos aqui o seguinte, temos que f de x mais y é igual a f de x mais f de y, que está lá no 3, certo? Partindo de 3, vamos subtrair f de y em ambos os lados da igualdade. Então, teremos o quê? Uma f de x mais y menos f de y igual a f de x mais y menos f de y. Com isso, nós temos que a f de x é igual a uma f de x mais y menos f de y. Certo? Suponhamos que exista uma f de n vezes x que é igual a n vezes f de x. Gente, eu sei que isso daqui é o que deveria aplicar, né? Ou seja, que seria o nosso ponto 1. Porém, nós precisamos disso daqui para que nós conseguíssemos chegar em 1. Ou seja, na realidade, eu só estou dizendo que uma n de x é igual a uma n de f de x. Fazendo isso, nós temos o que, então? Que uma f de nx vai ser igual a n
vezes x mais y menos uma f de y, certo? Então, só para nós podermos fazer este procedimento aqui. Então, fazendo a distributividade, nós vamos ter que n vezes f de x mais y menos n de f de y. Distribuindo novamente, né? Lembrando que isso daqui é igual uma f de x mais uma f de y, né? Como eu anotei aqui, né? Então, nós temos que uma n de f de x mais n de f de y menos n de f de y. Simplificando, nós temos, então, que a f de nx é igual a n vezes f de x, que seria o nosso primeiro ponto, ou seja, 3 implica 1, certo? Então, vamos fazer um exemplo utilizando o que nós acabamos de ver, certo? Exemplo. Joana é confeiteira. Ela utiliza em sua confeitaria uma receita de bolo que é necessário o uso de 3 ovos. Para organizar os gastos de ovos em sua confeitaria, ela decide construir uma tabela para saber quantos ovos ela precisará para fazer determinada receita de bolo. Ou seja, ela sempre utiliza 3 ovos em suas receitas de bolo, apenas no preparo do bolo, certo? Não tem nada a ver com recheio ou alguma coisa assim do tipo. Então, construindo a tabela, nós temos aqui o número de bolos e o número de ovos. Se ela fizer um bolo, ela vai precisar usar 3 ovos. Se ela fizer 2 bolos, ela vai precisar utilizar 6 ovos. 3 bolos, 9 ovos e assim por diante. Ou seja, o número de bolos é representado pelo x e o número de ovos é uma f de x igual a vezes x, e sendo este a igual a 3. Tudo bem? Usando o teorema fundamental da proporcionalidade, nós vamos resolver aquele problema. Então, aqui, o número de bolos é x e o número de ovos é f de x, certo? Então, nós temos aqui, se x igual a 1, temos então f de 1 igual a a. Lembra lá pela nossa afirmação 2? E nós sabemos o quê? Que o a é igual a 3, pois precisamos de 3 ovos para fazer um bolo, ou seja, o f de 1 é igual a 3, certo? Então, continuando aqui, nós temos o quê? Se x é igual a c, temos que uma f de c é igual a vezes c, que implica em f de c igual a 3 vezes c, que implica, ou seja, né, em uma f de x igual a 3 vezes x. Por que esse procedimento aqui, gente? Porque nós temos que se lembrar que a cada bolo que ela produzir a mais, né, ela vai utilizar 3 ovos a mais, certo? Ou seja, nós temos que a f de x é construída por 3 vezes x. Utilizando alguns exemplos, né? Então, nós temos aqui, se x igual a 5, temos que a f de 5 é igual a 3 vezes 5, que é igual a 15, certo? Se x igual a 10, temos que uma f de 10 vai ser igual a 3 vezes 10, que é igual a 30. Indo um pouco além, para utilizar um pouquinho mais o teorema, nós vamos utilizar a afirmação 1, que no caso seria uma f de nx igual a n vezes uma f de x. Digamos que o n seja igual a 2 e x igual a 5, para a gente poder utilizar os passos que a gente já fez anteriormente. Então, temos que uma f de 2 vezes 5 vai ser igual a 2 vezes uma f de 5, certo? 2 vezes 5 é 10, então uma f de 10. E o f de 5 é igual a 15. Então, nós temos aqui 2 vezes 15, que é igual a 30. Viram que chegou exatamente na informação que nós já tínhamos anteriormente? Certo? Então, utilizando o teorema fundamental da proporcionalidade, vocês conseguem resolver problemas assim. Nesse caso aqui é um problema diretamente proporcional, certo? Que é um problema crescente. Temos também, utilizando o teorema fundamental da proporcionalidade, nós podemos fazer a caracterização da função afim. O teorema da caracterização da função afim nos diz o seguinte: seja uma f de R em R uma função monótona e injetiva, se o acréscimo de fx mais h menos uma fx é igual a φ de h depender de h, mas não de x. Então, x é uma função afim. Então, para fazer essa demonstração aqui, nós vamos utilizar o teorema fundamental da proporcionalidade, uma aplicação na realidade, certo? Suponha que a função f seja crescente. Então, φ de R em R também é crescente, com φ de 0 igual a 0.
Então, nós temos aqui, ó, para quaisquer HK pertencente ao reais, temos que a φ de H mais K é igual a f de x mais H mais K menos a f de x. Lembrando, gente, que isso daqui, ó, ela está replicando de acordo com o que diz o nosso teorema, tá? Então, vamos fazer este procedimento aqui para chegar na nossa afirmação 1 do teorema fundamental da proporcionalidade. Então, continuando, nós temos aqui o que já havia dito anteriormente. Então, nós vamos adicionar e subtrair uma f de x mais k, certo? Então, nós vamos ter aqui o seguinte, adicionando e subtraindo uma f de x mais k, porque isso é a mesma coisa que adicionar zero, e zero não altera a nossa resolução. E agora nós vamos utilizar o teorema fundamental da proporcionalidade, né? Fazendo todos os passos. Então, nós sabemos que isso aqui pode ser escrito como uma f de x mais uma f de k mais uma f de h. Isso aqui também, né, gente? No final aqui, eu não vou reescrevê-lo, porque isso daqui é a informação que nós precisamos já, certo? Então, uma f de x mais k é a mesma coisa que uma f de x mais uma f de k, e uma f de x mais k mais h é a mesma coisa que uma f de x mais uma f de k mais uma f de h. Eu deixei aqui separado para a gente fazer a distributividade do sinal, certo? Então, nós vamos ter aqui o seguinte, que uma f de x mais uma f de k mais f de h menos f de x menos f de k mais f de x mais k menos f de x, certo? Eu vou simplificar apenas o f de k, porque esse é um dado que a gente não precisa para chegar numa φ de h, certo? Então, vou simplificar aqui. Vou manter o f positivo, o f de x positivo e o negativo, certo? Então, nós vamos ter aqui o seguinte, f de x mais f de h menos f de x, mais f de x mais k menos f de x. Voltando para dentro, então, nós vamos ter o quê? Uma f de x mais h menos f de x mais f de x mais k menos f de x. Gente, isso daqui, pelo que diz lá o nosso teorema, né, utilizando o teorema, isso daqui é o quê? Essa daqui é uma φ de h e essa daqui é uma φ de k, certo? Então, nós temos que uma φ de h mais k é igual a uma φ de h mais uma φ de k, respeitando o que nos diz o teorema, certo? Então, logo, pelo teorema fundamental da proporcionalidade, utilizando a afirmação 2, pondo A igual a uma φ de 1, temos que φ de h é igual a A vezes h para todo h pertencente aos reais. Isso quer dizer que existe uma f de x mais h menos f de x igual a A vezes h. Se chamarmos f de x igual a f de zero, ou seja, gente, utilizando um x igual a zero, se chamarmos uma f de zero igual de b, temos que a f de zero, né, mais h, menos uma f de zero igual a A vezes h. Fazendo esse procedimento aqui para que fique bem claro para vocês o que acontece, temos o seguinte, então. O 0 mais h é h, certo? A f de 0 é b, então nós temos uma f de menos b igual a vezes h, certo? Adicionando b em ambos os lados, nós vamos ter f de h menos b mais b, que é igual a vezes h mais b, certo? Ou seja, f de h é igual a vezes h mais b. Tudo bem? Então, ou seja, isso daqui é a mesma coisa que dizer, gente, que uma f de x é igual a A vezes x mais b. E essa aqui é a caracterização da função afim. Toda vez que nós vamos apresentar a função afim, nós apresentamos com este formato aqui, para todo x pertencente aos reais. Agradeço a todos por terem assistido até aqui. Espero que tenham compreendido e que este vídeo não tenha ficado muito longo, vamos falar assim. Então, obrigada e até a próxima. Tchauzinho, gente!